Bem, pessoal, agora nós vamos enfrentar o estudo do crime de roubo, com certeza. O crime de roubo deve ser, ali ao lado do homicídio e tráfico de drogas, um crime mais famoso, né, na realidade brasileira. É um crime típico, né, de países onde há muita desigualdade social, muita pobreza, né, e nós estamos aí nessa realidade de também desigualdade econômica e acaba o crime de roubo sendo aquele famoso. Então, possivelmente, é um crime que você já deve ter ouvido falar. Está lá no artigo 157, eu coloco ele aqui na sua tela para a gente já começar a dar uma lida, né, no que diz o Código Penal, e você vai observar que roubo é subtrair coisa móvel, alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, violência, para ou né, até mesmo ali, depois de a pessoa ter havido a coisa, né, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de realizar a defesa. A pena está aí, 4 a 10 anos, pena de 4 a 10 anos, tudo bem? Então, olha só, eu não vou aqui me alongar muito quanto ao crime de roubo em relacionado ao tipo. Por quê? Porque é o seguinte, o Código Penal ele foi até esperto, né, gente? Ele estabeleceu o crime de roubo ali logo depois, né, do crime de furto. Então você já conhece o que é subtrair, você já conhece o que é coisa alheia, você já sabe o que é móvel para o direito penal. Então o crime de roubo ele continua o crime de furto. Subtrair, coisa alheia, móvel, olha agora mudou. Diante de ameaça, grave ameaça, violência, e depois tem um restinho aí do crime que eu quero falar com você. Então, olha só, perceba só que o crime de roubo ele não origina um tipo no direito penal. Na verdade, se você já quiser anotar, o crime de roubo, perceba só, ele é um crime complexo. O crime de roubo é um crime complexo. O que significa isso? Olha só, o crime de roubo ele é o resultado da fusão de dois ou mais tipos penais. Né? O crime de roubo ele é o resultado da fusão de dois tipos penais. Quais? O primeiro é o furto, subtrair coisa alheia móvel. Agora, mais o quê? Pode ser um roubo mais uma ameaça, está no 147, a gente já estudou. Pode ser um roubo mais uma via de fato, né? Uma violência ali empregada sem deixar ofensa à integridade física. Ou pode ser uma subtração com violência, com lesão corporal, que é o artigo 129. Então, o roubo ele sempre é um crime complexo. Ele sempre é a junção de dois outros tipos penais, tudo bem? E o roubo também ele é um crime pluriofensivo. O que quer dizer ser um crime pluriofensivo? Olha só, o roubo ele atenta contra vários bens jurídicos relevantes. Então, olha só, o roubo, perceba só, em primeira análise, ele é um crime complexo, é o resultado de dois ou mais tipos. E em segundo aspecto, qual é? Ele é um crime pluriofensivo. Ele ofende vários bens jurídicos. É verdade? Sim, olha só. Qual é o bem jurídico que ele oferece, ele viola primeiro? Patrimônio, né? Fulano perdeu um celular, fulano perdeu um carro, fulano perdeu isso, perdeu aquilo. Tudo bem, mas me diz uma coisa. Não sei se você já foi roubado, né? Eu já fui. Qual é o bem jurídico, qual é o bem jurídico que você pensa na hora que o crime é praticado contra você? Primeira coisa que você pensa é na sua integridade física, na sua vida. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, me guarda, me guarda. Por quê? Porque você sabe que o bem jurídico que fica em jogo ali também, qual é o patrimônio? Você está sem R$ 1 no bolso. Mas a sua vida, a sua integridade física, ela fica ali, né, comprometida. Então perceba que o roubo é um crime pluriofensivo, porque ele atenta contra dois ou mais bens jurídicos. Um é o patrimônio, a gente já sabe, e o outro qual é? Ou é a integridade física, ou é a paz, ou é a tranquilidade. Então nós começamos a observar particularmente o que isso é o roubo. Então, diante disso, nós já podemos anotar qual é o objeto jurídico do roubo. O objeto jurídico do roubo vai ser, olha só, eu até coloco na sua tela, o crime vai ser, o objeto jurídico ele vai ser, perceba só, vai ser esses bens jurídicos que eu acabei de falar, né? Então olha só, vida, patrimônio, integridade física, e ele também vai ser, perceba só, também vai ser o objeto material, também o patrimônio e o corpo daquela pessoa que está sendo ali envolvida de alguma forma ali sendo coagida, ameaçada, agredida, violentada. Tudo bem? Então essas são as conclusões básicas que nós precisamos ter para tratarmos a respeito do crime de roubo, para tratarmos a respeito do crime de roubo. Essas questões aí precisam ficar devidamente esclarecidas, né, no nosso estudo.
Tudo bem. Então nós já vimos aí o que é objeto material, já vimos o que é objeto jurídico, já compreendemos que o crime de roubo é um crime complexo, é um crime pluriofensivo, e aí eu quero também que você lembre o núcleo. Sei que você já sabe, mas só para fazer um caderno bonitinho, né? Então qual é o núcleo aqui que nós temos? Subtrair. Né? Então o verbo é subtrair. E o que é subtrair, gente? É pegar? Não, é retirar de alguém. É retirar de alguém, invertendo a posse. Retirar de alguém, a coisa alheia morta, retirar de alguém, invertendo a posse. Bem? Invertendo a posse. Beleza, então esse é o crime de roubo. Agora nós vamos analisar os meios de execução que esse crime pode ser praticado. Eles estão lá no artigo 157. Então, olha só, o crime de roubo, né, ele pode ser pelo meio de execução da grave ameaça. A grave ameaça, se você puder anotar, é a violência moral. Tá? A violência à pessoa, que é a violência física. Tá? Ou qualquer outro meio, que reduz, olha só, qualquer outro meio que reduz a vítima à impossibilidade de resistir, tudo bem? Eu já peço para você anotar isso para que nós possamos compreender basicamente esses três meios de execução. Então, olha só, minha gente, o que é a grave ameaça? Você já lembra a grave ameaça lá do 147? É o amedrontamento mediante gestos, palavras, escritos, símbolos de causar um mal injusto e grave. É a ameaça. A violência, ela pode se dar com uma vias de fato ou com uma lesão corporal. E o que é esse qualquer outro meio que reduz a vítima, se torna ela impossível de resistir? Aí, meus amigos, eu lembro às senhoras, eu lembro aos senhores de um exemplo muito famoso, que é o Boa Noite, Cinderela, né? Não sei se os meninos aí, né, vocês já ouviu falar, né? Mas o que acontece? Caiu no golpe, né? Isso tinha muito quando eu era pequeno no jornal e etc. O rapaz ia ali, né, com as meninas da cidade e acabava tendo Boa Noite Cinderela. Ou então a moça, né, estava na balada, infelizmente até isso existe hoje, coloca um pozinho na balada, na bebida dela ali, e ela perde a noção, e aí acaba, leva os documentos, leva o celular, leva o dinheiro. O que é isso, gente? Foi uma violência? Foi. Só que não é violência moral, ameaça, não é violência própria, briga, mãozada. Não, é uma violência que nós chamamos de violência imprópria. Então, o que é a violência imprópria? É aquela que reduz a capacidade de defesa por outros meios, né? Então, essa é a violência imprópria, né? Violência que nós podemos observar dentro desse contexto que nós podemos aí caminhar. Diante disso, firmado os meios de execução do roubo, nós podemos agora também, gente, perceber que essa violência ela pode ser direta ou indireta. Tá? A violência pode ser direta ou indireta. O que é uma violência direta, minha gente? A violência direta é quando ela é exercida contra a pessoa, olha só, que quer se subtrair os bens. Bem? Então, na violência direta, eu emprego a violência contra aquela pessoa que eu quero subtrair os bens. Tá? E na violência indireta? Na violência indireta é diferente. Eu quero ali, olha só, empregar a violência contra uma outra pessoa que é tão ligada à vítima, por questões de parentesco, amizade, que aí o que acontece? Essa violência empregada faz com que a vítima entregue o carro. Um exemplo claro, chego com um bebê e coloco a arma na cabeça e falo assim, mãe, me entrega a chave do carro. Violência indireta. Violência indireta, tudo bem? Então esse é um exemplo clássico que nós podemos imaginar quando tem uma criança ali perto. E aí agora eu quero fazer uma pergunta que os livros de doutrina eles sempre lançam, né? Qual é, né, a da trombada? Ela seria um furto ou ela seria um roubo? Lembra da trombada? Aquilo que a gente assiste por aí, né? Quando a gente está vendo aqueles programas, televisões, aqueles programas que passam no final da tarde, né? Aqueles programas tranquilos que nós temos para assistir, né? Passa assim, fulano, espreme sangue a TV, né? Então, pois é.
A trombada, ela é um crime de furto ou ela é um crime de roubo? Depende, né, gente? Depende. Porque se eu utilizo a trombada, perceba só, eu utilizo a trombada só para não para violentar, não para agredir, mas apenas para gerar um engano na pessoa, para que ela se distraia e eu leve a carteira dela, isso aqui não é roubo. Isso é um furto com aquela qualificadora mediante fraude. Então é um furto qualificado. Tudo bem? Agora, se eu dou na pessoa aquela trombada que a pessoa a vítima cai no chão e eu pego a carteira dela, opa, agora virou roubo, né? Agora virou roubo. Então, olha só, a roubo, ela é uma trombada? Se o contato físico contra a vítima tiver o propósito de distrair, né? Sem capacidade de machucar, o crime será de furto. E aí é um furto qualificado. Agora, se for dirigido à pessoa provocando lesão corporal via de fato com a intenção de eliminar ou reduzir a vontade dela, o crime será de roubo. Tudo bem? Então é isso que nós temos aí para enfrentar nesse caso concreto em que nós podemos alocar tanto no furto quanto alocar ali no próprio roubo, né? A depender da situação, a depender do caso concreto, depender do caso concreto. Tudo certo? Então é esse, a gente pode aqui trabalhar de uma forma muito especial, muito tranquila, tá? Então esse aí é o nosso estudo inicial que nós fazemos a respeito tanto da trombada quanto do furto. Tudo bem, minha gente? Avançando aqui, nós podemos agora trabalhar com um outro instituto muito importante no roubo, né? Que seria uma seguinte pergunta. Se o bem, ele estiver próximo ao corpo da vítima, próximo ao corpo da vítima, e você pratica a violência, olha só, contra aquele bem para poder subtraí-lo e levar. Então bate na mão e leva o celular, bate na mão e leva o som e você sai correndo. Me diz, isso é roubo ou isso é furto? Então olha só, aqui tem que ver um detalhe. Porque se for uma violência muito grande que você está aplicando contra aquela coisa, se a vítima for violentada, agredida, na verdade virou roubo, porque é uma violência indireta, é uma violência reflexa. Agora, se você aplicou a violência na coisa que estava junto ao corpo da pessoa, só mesmo para subtraí-la, para pegar, e aquilo acessoriamente apenas chega na vítima, isso vira o quê? Um furto. Tudo bem? Então, essas duas correntes eu também vou colocar para vocês, para que vocês possam analisar. Então, se o bem estiver preso ao corpo da vítima, a violência foi empregada contra esse bem, depende, né? A primeira corrente ela vai dizer que isso é um roubo, e isso acontece geralmente quando é uma violência muito grande, ou pode ser apenas uma violência empregada contra a coisa. Aí nós vamos para a segunda corrente, porque não haverá nenhum grande constrangimento. A melhor resposta, quem vai te dar é o caso concreto, né? Quem vai te dar aí é o caso concreto, tá? Então, cuidado com essas questões que nós precisamos trabalhar. Tudo bem? Então já vimos o que é o roubo, deve ter no teu caderno aí, olha, o roubo é um crime complexo, o roubo é um crime pluriofensivo, você já deve saber explicar isso daí, você já sabe que subtrair coisa alheia móvel são os mesmos institutos, elementos lá do crime de furto, e você também já verificou que o crime de roubo ele pode ser praticado mediante grave ameaça, violência física ou violência imprópria. Grave ameaça é a violência moral, tudo bem? Grave ameaça é violência moral. Violência física é violência própria. E aquela que reduz, que coloca a pessoa numa situação de ausência de defesa, nessa situação nós estaremos diante da violência imprópria. Tudo bem? Qual é o sujeito ativo do roubo? O sujeito ativo do roubo é o próprio agente ali que vai praticar. É um crime comum, qualquer pessoa pode praticar o crime de roubo, menos uma. Tem uma pessoa que não pode praticar o crime de roubo, gente. Sabe qual é? O proprietário. O proprietário. Então, o proprietário que vai lá e pega de volta o carro, ele não está roubando mediante grave ameaça. O que ele está fazendo? Ele está exercendo, praticando o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Né? Tudo bem? Outro caso que nós temos de sujeito passivo que nós temos, qual é? Do sujeito ativo, somente o proprietário que não é. Sujeito passivo, aí sim, qualquer pessoa pode ser o proprietário, pode ser o possuidor, pode ser o detentor.
É contra quem a violência ela é empregada. Né? É contra a violência, contra quem a violência é empregada. Agora me diz uma coisa, se eu estou com o teu computador e eu sou roubado, quem é o sujeito passivo desse crime? Eu estou com o teu computador emprestado, preste atenção. E aí eu sou roubado. Quem é o sujeito passivo? Eu e você. Eu sou o sujeito passivo porque eu sofri a grave ameaça ou violência. E você é sujeito passivo por quê? Porque você é o proprietário do bem. Então é possível em algum momento ocorrer a dupla subjetividade passiva. Duas pessoas no polo passivo do crime de roubo. Tá? Então essa é a compreensão que nós precisamos ter. O roubo, o elemento subjetivo do roubo é qual? O dolo. Né? O dolo. Então é ali o assenhoramento, né, definitivo da coisa. Assenhoramento definitivo da coisa. Né? Não tem a modalidade culposa. Nós não temos a modalidade culposa. Né? Aí alguém pode me falar assim, mas a pessoa pratica roubo porque ela é inspirada no Robin Hood, né? E ela quer as coisas, mas para devolver para as pessoas, para trazer nova riqueza. Essa tese ela não é aceita no Brasil, né? A gente ouve muito isso, mas ela não é aceita ainda, não é compreendida no Brasil, tá? Porque isso seria uma justificativa até muito assim, irrazoável. E aí a gente vai avançando agora e eu quero saber de você se o roubo de uso, que você já estudou, o furto de uso é atípico, furto de uso é atípico. E o roubo de uso? Ele seria atípico? Será que o roubo de uso seria atípico, né? E aí a gente pode observar isso diante de duas correntes, né? A primeira corrente, minha gente, ela vai dizer que é crime de roubo, né? Crime de roubo. Eu cito aí, né? Kleber Masson ele fala isso, tá? Então que seria um crime de roubo. Então não teria roubo de uso. Não, porque ele diz que ser grave ameaça ou violência com a inversão da posse, então ainda que você apenas pegue a coisa para devolver, mas você já violou outro bem jurídico. O Rogério Greco diz que quem pega algo mediante grave ameaça só para usar e devolver é constrangimento ilegal. Tá? Seria o crime do artigo 146. Por quê? Porque ninguém na lei é obrigado a emprestar, vamos dizer, a ceder a sua coisa. Então você estaria constrangendo alguém mediante grave ameaça ou violência para gerar, né, usar ali o bem de terceiro. O que o STJ disse sobre isso? O STJ falou isso, tá, gente? Não faz muito tempo não, tá? Tá com 5 anos mais ou menos, mas o STJ disse que essa conduta do roubo, olha só, no que se refere à conduta do roubo, e eu vou trabalhar isso daqui a pouco com vocês, ele se consuma na hora da inversão da posse. Então o roubo já está confirmado, já está configurado, razão pela qual nós não temos como afastar a responsabilidade, né? A gente não tem, né, como compatibilizar essa conduta, essa intenção com o roubo de uso. Então essa figura, ela não tem a cobertura no Brasil quando a gente pode perceber que o crime já foi ali devidamente consumado, tudo certo? Então essa é uma questão interessante. Então cuidado com o roubo de uso. Cuidado com isso, beleza? Meus amigos, vamos caminhando, né? Vamos caminhando e eu só quero lembrar que se o roubo ele for praticado por inconformismo político, um roubo praticado por inconformismo político, nesses casos, tá, minha gente? Nesses casos, nós estaremos diante de um crime contra a segurança nacional. Então, crimes praticados por inconformismo político, e isso aconteceu muito, eu lembro, tá, gente? Olha só, embora essa lei ela tenha muitas dificuldades de aplicabilidade, eu tenho falado em várias aulas e eu estou ansioso para ver o que o STF vai dizer, né, se ela foi recepcionada ou não. O STF nunca se manifestou sobre isso, mas o que acontece? Eu quero que você preste bastante atenção, porque, por exemplo, nós tivemos aqueles atos de 2013, né, 2014, 2013, um ano antes da Copa, que era não vai ter Copa, aquele movimento e tal. Então, diziam que ele era contra a segurança nacional, contra a estrutura nacional. Então, seria algo muito interessante para nós analisarmos no caso concreto. No caso concreto. E aí, eu vou agora para mais uma pergunta, para mais um questionamento, que é sobre a tentativa e a consumação do crime de roubo. Né?
Então imagine que eu cheguei lá com a vítima, coloquei uma arma na cabeça dela e falo assim para ela, ah, me devolve aí, me dá o celular, me dá o carro e etc. Ela vai, me bate, me agride, não aceita. Tá tentado o roubo? Tá. Roubo tentado. Eu tentei subtrair, mas não subtraí. Mediante grave ameaça ou violência, eu tentei subtrair a coisa, mas eu não consegui. Tudo bem? Segundo exemplo. Eu coloquei a arma na cabeça da vítima. A vítima me deu o celular. Só que quando eu viro de costa, ela vai lá, me dá um golpe de jiu-jitsu, me dá um golpe de boxe lá, um MMA, me derruba e pega de volta o celular. Esse crime está consumado ou ele está tentado? E aí? O que você me diz? É aqui que mora o problema, né? É aqui que a gente tem que começar a entender. Por quê? Nesse caso aqui, gente, nós temos uma briga aí na doutrina, ela ainda tem, tá? Depois eu vou explicar o que diz a jurisprudência. Mas dizer que para você ter um crime de roubo, ela teria que ter a inversão da posse, mas que teria que ocorrer minimamente um movimento, olha só, mínimo, pelo menos ali, de mansidão com a coisa, para que a coisa ficasse nas mãos do agente, pelo menos ele sair daquele ambiente, para que ele possa dizer assim, eu inverti a posse. Então a mera inversão da posse, ela precisa ser mansa e pacífica para poder consumar. Tá? Então nós temos várias correntes. Nós temos 4 correntes doutrinárias quanto a isso. Pelo menos 4. Uma que diz que basta inverter. Outra diz que tem que inverter e ser mansa. Outra diz que tem que inverter, ser mansa e sair do espaço, do local onde foi praticado o crime. Nós temos uma 4ª corrente, que ela diz que tem que inverter, ser mansa e pacífica, sair do local e chegar onde quer com a coisa. Meu Deus, olha só, dificultando muito a consumação. E aí vocês podem me perguntar qual é, né, a tese que nós temos a respeito da consumação no Brasil. Na consumação no Brasil, gente, nós temos a súmula 582 do STJ, que está aí, ó, súmula 582. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, eu já marquei para você, do bem mediante emprego, violência ou grave ameaça, lógico que é roubo, ainda que por breve tempo. Não precisa ser mansa e pacífica? Não. Olha só. Em seguida, a perseguição imediata, a pessoa vai e devolve. Tá consumado? Tá. Isso acontece muito em festa, né? Vai lá, a polícia tá por ali, alguém pega, o roubo sai correndo, a polícia vai lá e pega, devolveu. Tá consumado? Tá. E se os populares forem lá e pegar o cidadão e devolverem a coisa? Recuperação da coisa. Tá consumado? Tá. Para a súmula da CJ, sim. Porque é dispensável a posse mansa e pacífica e desvigiada. A posse mansa, pacífica e desvigiada. Então, quando é que se consuma o crime de roubo para o STJ? O crime de roubo, ele se consuma, minha gente, perceba só, ele se consuma com a inversão da posse. Com a inversão da posse, essa é a consumação do roubo. Sendo desnecessário que esta seja mansa e pacífica. Tudo bem? Então essa é a primeira compreensão que eu tenho que ter aqui. Legal? Bacana. E aí surge para nós alguns questionamentos. Será que é aplicável o princípio da insignificância? Será que é aplicável o princípio da insignificância no roubo? Né? Então olha só, será que eu posso aplicar o princípio da bagatela? Você que já estudou aí, né? Lá em direito penal, nós lembramos que a insignificância ela vem para afastar a tipicidade material, né? E aí, será que seria possível? Gente, olha só, cuidado aqui, tá? Cuidado, por quê? Porque nós temos que lembrar que não é um crime complexo. Poxa, eu lembro de um caso de um crime de roubo, o cara estava ali no centro da cidade, né? O pessoal aqui de Manaus que está assistindo a aula, era ali próximo do Colégio Militar de Manaus. Nós temos uma rua aqui em Manaus chamada Rua Epaminondas. E essa rua, ela tem, sei lá, um ponto de ônibus de uma ponta a outra, é uma rua do centro da cidade. E o que acontece? O ladrão foi ali e tinha muitos estudantes de vários colégios ali de Manaus que ficam no centro da cidade. E aí o ladrão foi lá e ele foi roubar o adolescente lá, foi roubar o jovem. E ele levou o que, gente? Uma carteirinha de passe. Né? Então, para quem não é de Manaus, é aquele cartão eletrônico, né? Que ele tinha direito a 10 passagens, 10 viagens ali dentro da cidade. E aí, naquela época, eu lembro que não chegava a R$ 1 uma passagem dessa. E a gente viu, caramba, ele praticou um crime de roubo por um cartão de passe que, né, vai lhe gerar R$ 10 para ele. Mas tem significância?
Não tem. Por quê, gente? Porque é o seguinte, porque você não pode olhar apenas para o patrimônio. Não é crime de roubo? É. Se é crime de roubo, não esquece disso. Eu também tenho que olhar além do patrimônio para a integridade física. O patrimônio R$ 10 eu até compreendo que ele pode ser insignificante, sobretudo quando temos uma jurisprudência do STJ que diz que a insignificância é quando chega até 10%. Agora, a integridade física, a ameaça, a paz, a tranquilidade, que é aquela vítima, o sentimento de segurança, isso é insignificante? Não é. Por isso gravo, eu conto essa história para você não esquecer, tá? Então, olha só, não pode, né, ser aplicável insignificância, não pode ser aplicável insignificância ao crime de roubo, vírgula, uma vez que a liberdade individual, vírgula, a integridade física, vírgula, a tranquilidade não é insignificante, tudo bem? Não é insignificante. Tudo certo, minha gente? Então não cabe aí esse crime que nós estamos tratando, tá? Agora, deixa eu só trabalhar um pouco com vocês um caso muito concreto também que nós vemos muitas vezes. A pessoa vai, né, e pratica o crime de roubo, né, e eu vou trazer essas situações para vocês. E aí ela pega, pratica grave ameaça e violência e depois, né, ali, né, ou violência imprópria subtrai. O que é isso? É roubo. Não tem como. Agora a pessoa vai, né, no mesmo contexto fático, e emprega agora grave ameaça, e eu até coloquei aqui, e depois contra duas ou mais pessoas. Então, eu estou aqui fazendo uma parada de ônibus, né, um ponto de ônibus, e aí o que acontece? Eu vou lá e digo assim, me dá aqui um celular, me dá o celular, me dá o celular. 3 pessoas. Eu pratiquei quantos crimes de roubo? Tá no dolo do agente que ele está indo contra 3 patrimônios? Tá. Tá no dolo do agente que ele está ameaçando 3 pessoas? Então ele está praticando quantos crimes de roubo? 3. Agora é diferente da situação que você chega para mim e eu estou com o material do fulano, do ciclano e do beltrano. E você vem e rouba só de mim. Me diz uma coisa, tá só comigo, tem 3 patrimônios. Tá na esfera de conhecimento do agente que ele está praticando contra 3 patrimônios? Não. O homem médio imaginaria isso? Não. Então o que acontece? Ainda que ele viole 3, 4 patrimônios, você não pode considerar que nessa hora ele está praticando vários crimes, mas sim nessa esfera ele estará com um crime único, um crime único. O STJ enfrentou isso, né, há aproximadamente 5 anos, e eu convido aí vocês a dar essa analisada. Então, eu vou colocar na tela uma expressão que eu sempre coloco. O ladrão, né, ele precisa saber que ele atinge patrimônios diversos. Ele precisa saber que ele atinge patrimônios diversos, sob pena de caracterizar a responsabilidade penal objetiva. O que é isso, gente? É uma responsabilidade sem dolo ou sem culpa, sem dolo ou sem culpa. Então essa é a compreensão que nós temos aqui a respeito, tá, do crime de roubo quando envolve vários patrimônios. O agente precisa que esteja na esfera de conhecimento dele que ele está atentando contra bens jurídicos diversos. Se isso está na esfera de conhecimento dele, logicamente nós estamos diante de um roubo ali continuado, ali no caso um concurso formal, né? Num ambiente só concurso formal, uma só ação com vários resultados. Parado aí! Aí bom, aqui todo mundo entrega. Então, olha só, mediante uma só ação ou omissão, desdobrando em vários atos. Né? Então, olha só, vai se aplicar o artigo 70 do Código Penal concurso formal e a gente vai verificar se existe desígnio autônomo ou não. Tudo bem? Vamos trabalhar agora com o parágrafo 1º aí do artigo 157, tá? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º, minha gente, ele vai dizer o seguinte, né? Na mesma pena, né? Então, eu só vou colocar aí na tela para vocês. Na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, ou empregada violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, olha só, na mesma pena imprópria incorre, então não é o mesmo crime, é na mesma pena, então esse aqui é o roubo impróprio.
Quando é que eu vou empregar a violência? Logo depois de subtrair da coisa. Logo depois de subtrair da coisa. Eu vou lá, emprego a violência ou a grave ameaça a fim de assegurar impunidade do emprego, da impunidade do crime ou a detenção da coisa. Então, volta aqui para mim, tá? Para que a gente possa estudar o roubo impróprio. E aqui você tem que prestar muita atenção, tá? Você tem que prestar muita atenção. Por quê? No roubo próprio, lá do caput, aceita a violência imprópria. Troca de caneta para anotar isso. No roubo próprio, aceita-se, vírgula, né? Aceita-se violência imprópria. Tudo bem? Agora na linha de baixo. No roubo impróprio, vírgula, somente é aceita a violência própria. Isso é uma pegadinha muito grande, tá, gente? No roubo próprio tem violência imprópria. O que é violência própria? Grava, Boa Noite Cinderela, outro meio que reduz a defesa. Agora, no roubo impróprio, não tem violência imprópria. Não tem violência imprópria. E agora a gente vai continuar aqui vendo os requisitos do roubo impróprio. Particularmente, né, gente, nós podemos dizer que no roubo aqui impróprio é aquele roubo que ele começou como se fosse um furto. A pessoa foi lá e subtraiu a coisa. Mas imediatamente, logo depois, a vítima apareceu. Ele falou bem assim, agora sossega. Fica na tua, essa violência, fica na tua aí. Fica na tua, porque senão você morre. Então foi logo depois da inversão da posse, ele vai lá e agora ele pratica a violência ou a grave ameaça. E para que ele está fazendo isso? Para garantir a impunidade ou para garantir, olha o que diz o parágrafo 1º, para garantir a impunidade ou a detenção da coisa que ele pegou. Então o roubo, ele começa, o roubo lá do caput, ele começa com a violência ou grave ameaça ou ela acontece no mesmo momento da inversão da posse. Então no roubo próprio, a violência ou a grave ameaça ela acontece antes ou pelo menos simultaneamente à inversão da coisa. E no roubo impróprio? No roubo impróprio, primeiro tem a inversão da coisa. Depois tem a violência ou a grave ameaça e ela tem que ter uma finalidade. Qual é a finalidade? Garantir a detenção da coisa, garantir a impunidade da coisa, tá? Então, olha só, então nós podemos até organizar, e eu coloco aqui para você, os 3 requisitos, tá? E aí eu vou dar um pause, tá? Para você copiar, e aí a gente vai avançando para cada um. Então, somente se caracteriza quando o sujeito já se apoderou, então coloque essa ordem. Primeiro, a inversão. Depois, o que acontece? Depois, olha só, ele imediatamente, logo depois, o que ele faz? Nem terminou o direito de subtrair a coisa, aí a vítima aparece, então alguém aparece. O que ele faz? Ele emprega a violência ou a grave ameaça. Então tem que ser logo ali, porque se tiver muito espaço, gente, na verdade a gente está em concurso de crimes, tá? Estamos em roubo, mas concurso aí de crime com ameaça. E o terceiro aspecto é a finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Eu tenho que ter essa finalidade, porque se não tiver essa finalidade, na ausência disso daqui, a gente está agora num concurso material entre furto e lesão corporal, furto e ameaça, furto e resistência quando é praticada contra a polícia e etc, tá? Então, cuidado com essas questões que nós precisamos trabalhar aqui, tudo bem? Então, nós vamos agora, gente, precisar aqui deixar bem pontuado, né, essas questões sobre o crime do roubo impróprio, tá? Então, no roubo impróprio não tem violência imprópria, só tem violência própria ou grave ameaça, tudo bem? A inversão aconteceu antes, logo depois, ali, imediato, senão vira concurso de crimes, já aconteceu ali também a violência ou a grave ameaça para proteger, para essa finalidade, proteger, ele tem uma finalidade especial. Garantir a impunidade, garantir aquele, olha, não fala para ninguém não, fala para o vigia, fica na tua, senão tu morre, entendeu? Eu vim para furtar, tu apareceu agora tudo dado. Então, essa é a questão. Aqui nós temos uma dificuldade se haveria ou não possibilidade de tentativa no crime de roubo impróprio.
né? Então a gente poderia fazer o seguinte, cara, como é que a gente pode tentar um crime, né, de roubo impróprio? A primeira corrente, né, ela vai dizer o seguinte, que não cabe tentativa no crime de roubo, tá? Então, a doutrina dominante, ela afirma que não temos possibilidade de tentativa no roubo impróprio. Porque, imagina só, ele não se inverte, ele não se consuma a coisa, né, não já se inverteu? Já. Ele não ameaçou, grave ameaça? Pronto, os dois tipos do crime já estão completos, está consumado. A segunda corrente, ela vai dizer o seguinte, a tentativa é cabível, mas ela é cabível, e eu até coloco na sua tela a segunda corrente, olha só, nas hipóteses em que o sujeito, depois da subtração, ele tenta empregar violência, mas a vítima vai lá para cima dele, o que acontece? Ou alguém vai e não deixa ele fugir, não deixa ele escapar, né? Ele não deixa ele sumir, né? Eu digo para vocês que essa segunda corrente, ela é muito sedutora, ela é muito interessante, mas aqui nós temos que ter algumas cautelas quanto à sua aplicabilidade, né? Com muitas cautelas. Eu acredito que é possível perfeitamente a tentativa no crime de roubo. Eu acredito que nada matematizado poderia se resolver, mas eu confesso para você que no roubo impróprio, a gente pode até dizer que é possível a tentativa, mas eu não consigo encontrar a probabilidade de isso acontecer. Ser provável na vida real que alguém, né, olha só, já subtraiu a coisa, ameaça, só, vem cá, toma. É possível, mas dificilmente ela é. Eu acho que a súmula do STJ 582, ela foi com muita vontade, né, de querer resolver e tal, perseguição, etc. Mas tem casos concretos, gente, que ele está no mesmo ambiente, na mesma cena, 5, 10 segundos. Como é que você diz que isso não foi consumado? Então, não é que ela não seja mansa e pacífica, mas é porque essas expressões que são utilizadas, elas dão uma ideia de mansa, pacífica. Também eu sei que não é isso. Mas às vezes a cena, o crime não sai daquele aspecto de segundos. E aí revida e vai, não, já consumou. Aqui é um pouco tranquilo, né? Um pouco tranquilo. Então, essas questões ali, né, de ter alguns instantes mais razoáveis. Tudo bem? Então vamos só revisar o que a gente firmou aqui nesse bloco. Nós começamos a verificar no seu caderno aí, ó, que o roubo, né, não é uma novidade para a gente, porque ele é um crime complexo, né? Ele é um crime complexo. Ele é um crime que ele é o resultado da fusão de dois ou mais tipos. Aí lembra, no caso concreto, qual vai ser essa fusão. O roubo é um crime pluriofensivo. O roubo é um crime pluriofensivo. Ele atenta contra vários bens jurídicos, patrimônio, vida, né? Às vezes vai mais integridade, liberdade individual, ameaça, né? Tudo bem. O roubo ele pode ser trabalhado quanto pela grave ameaça, violência moral, pela violência física, violência própria, ou pela violência imprópria, que é aquela que é praticada para que a pessoa fique sem possibilidade de resistir à defesa. Tudo bem? Esse é o roubo próprio, que aceita a violência própria, moral e imprópria. Fomos para o parágrafo 1º. Agora é a violência imprópria. Agora, o roubo é impróprio e a violência ela é própria. Não cabe a violência imprópria. Aqui só tem violência física ou ameaça, que é a violência moral. Aqui tem 3 requisitos. Primeiro, subtrai a coisa. Segundo, o que nós vamos observar? Depois que subtrair a coisa, olha só, ele já, naquele contexto fático, ele já emprega a violência ali. Para quê? Para garantir a detenção da coisa ou a impunidade. Tudo bem? E aí, só para a gente pegar aqui e fechar essa revisão, cuidado com a súmula 582 do STJ. A súmula 582 do STJ, ela é bastante cobrada, né? Então, olha só, a consumação independe, né, do desvigiamento, desmonitoramento, a inversão da posse, ainda que ela não seja mansa e pacífica. E eu preciso que você tenha só uma última análise, cuidado com roubo e concurso de crimes. Roubo, quando é praticado por várias pessoas, o ladrão precisa saber que ele está indo, né, contra bens jurídicos diferentes. Tem que estar na esfera de conhecimento do agente que ele está indo contra patrimônios diversos. Se isso entrou na esfera dele, nós estamos em um concurso de crimes envolvendo o crime de roubo, e aí provavelmente aplicará ali o artigo 70 do Código Penal. Tudo certo, minha gente? Então, nós fechamos aí essa primeira parte, né, do crime de roubo, fechamos o artigo 157, caput, fechamos o parágrafo 1º, fechamos. E aí nós podemos agora trabalhar com todas as causas de aumentos, formas qualificadas, porque o roubo é um crime bem profundo, beleza, gente? Grande abraço, a gente fica por aqui, e daqui a pouco aí a gente vê a continuidade desse estudo. Valeu!